Olá pessoal! Oi pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que os assessores sofrem muito, criam muito cabelo branco, fica de cabelo em pé, que é gerenciamento de crise. Como vocês podem imaginar, gerenciar, né, a função de um gerente. Oi. Gerente faz o que? Gerencia. Né, ele organiza, ele cuida, ele, né? Mas isso não quer dizer que o assessor ele é culpado por algum problema que rolou, mas ele busca fazer como a água, ele busca contornar a situação e deixar o menos prejudicial possível para o seu cliente, né? Sim. Para a pessoa que o contratou. E o mais complicado do gerenciamento de crise é como gerenciar isso, né? Como passar um pano ali, né? Como identificar uma possível crise. É, também. porque não adianta só se preocupar com um A incêndio, crise, quando ela estiver ali né? acontecendo, tem que saber meio identificar alguns aspectos que podem levar a ter uma crise. Isso eu acho que é o mais difícil. E é aquela, né, prevenção. Uma das coisas que ajudam mais o trabalho de um assessor de imprensa é a prevenção. Ele poder perceber que, opa, esse tipo de comentário pode trazer graves consequências. E muitas vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu tenho que falar o que eu quiser e tal. Por que a gente tem que se preocupar com isso? Para evitar esse tipo de situação que gere um arranhão na imagem. Tem certos arranhões, como nós mostramos da carreira do dominó. Se você bate ali no dominó, consequentemente, se tá em carreirinhas, eles vão cair. Dificilmente você vai conseguir restaurar a situação depois de tudo que aconteceu. Exato. Que nem você falou da faísca lá. É a faísca, né? Então, assim, muitas vezes a pessoa pensa assim, ah não, vou acender uma vela aqui, perto de um botijão ou alguma coisa assim, e pensa, não vai acontecer nada, só uma faísquinha, só sabe, uma fagulha, O vento vai apagar. o vento vai apagar a vela, qualquer coisa e tal. Mas nem sempre na vida é assim, às vezes do mesmo jeito que o vento pode vir, né, que seria uma crise, e apagar aquela velinha, tipo, não vai rolar mais nada, não vai acontecer mais nada, pode sim ocasionar um incêndio, porque nem tudo está no nosso controle. Porque algo que a gente pode pensar que não vai acontecer nada, não vai ser prejudicial, não vai atrapalhar ninguém, ou é apenas minha opinião, pode transformar numa grave crise de imagem. E é nessa hora que muitas pessoas vão lá e falam, meu assessor me ajude, assessor me socorre. Aí lembram do assessor, aí querem que o assessor venha com uma ideia, com uma solução milagrosa para poder salvar a carreira da pessoa, para poder amenizar aquela crise. Gente, o assessor também, né? Também não vai poder assim salvar, vai sair não um mágico que tira uma solução lá da cartola assim para resolver a situação. Como é que você pode perceber que o assessor ele entrou em ação? Sabe aquelas notas que muitas pessoas leem pelo jornal e falam a companhia tal por meio de nota declarou, sabe? Isso foi algo feito por um assessor de imprensa tentando minimizar a situação e demonstrar que, olha, nós não vamos deixar as coisas desse jeito, nós vamos dar algum tipo de resposta para a sociedade. Por exemplo, um acidente que acontece, foi até falado isso em umas aulas que a gente teve sobre gerenciamento de crise, como é importante quando tem algum acidente que tem vítimas fatais, como é importante a empresa dar algum posicionamento em até 2 horas. Falar que as medidas estão sendo tomadas, que estão dando algum tipo de assistência para as famílias, que de alguma forma vai ajudar a amenizar essa situação. E lembrar sempre que quando acontecem situações de crises como essa, envolvendo vítimas, principalmente vítimas fatais, a principal preocupação que a empresa tem que ter, e óbvio que precisa ter, é com as vítimas. Não com os gastos que vai ter ou com os danos causados para a empresa. Ou que eles vão disponibilizar milhões para fazer um recall. Não, se acontece vítimas fatais, tem que mostrar, obviamente, tem que se preocupar com a assistência que vai ser dada às vítimas. Isso pode acontecer com qualquer situação que envolva pessoas que perderam a vida por conta de algum produto, ou por conta de algum veículo, ou por conta de acidentes por alguma companhia, como acontece em acidentes aéreos. Então é muito importante a gente sempre lembrar que o ser humano está à frente de qualquer outro ponto. E por que a gente fala disso? Porque em gerenciamento de crise, não parece, mas já aconteceram erros dessa natureza. E aí por isso que a gente acabou aprendendo um pouco para entender o que não fazer também.
Tipo assim, olha, isso aqui aconteceu, é pra vocês não fazerem igual quando vocês estiverem aí no mercado, tá? É bem isso, tipo, vocês estão entendendo que, ó, Que não é pra fazer. isso foi uma situação fatídica, então não façam esse tipo de coisa. E o mais legal de faculdade é isso. Por mais que a gente fale aqui, não é igual quando um professor mostra fatos e elementos que realmente exemplifiquem com detalhes certas coisinhas, né? Claro que o que a gente consegue, a gente compartilha com vocês, como sempre. Então, é isso. Sempre que você ouvir alguma nota, fique sabendo que foi o assessor que produziu, juntamente com seus profissionais, para poder defender a empresa, mas ao mesmo tempo usando um recurso que sempre o jornalista procura trabalhar, sim, que é a verdade. Não importa o que está acontecendo por aí e tal, cada um tem um ponto de vista, mas podem ter certeza que o jornalista ele sempre trabalha com a verdade, com a veracidade dos fatos que ele coletou. Então, muitas pessoas podem pensar que não, mas é a verdade que chegou até ele, então ele vai publicar, ele vai falar sobre aquilo. O assessor, ele precisa da verdade também. Então, se uma empresa não falar pra ele os porquês, ou um artista não contar o que aconteceu de verdade, para que eu consiga realmente te ajudar e consiga emitir uma nota e consiga realmente buscar um caminho para que você se saia menos pior do que já vai sair. Então, a gente precisa saber o que aconteceu de fato. Então, Ter essa clareza, né? por isso que uma das coisas fundamentais para qualquer trabalho desenvolvido por um assessor de imprensa é a verdade. E isso não é só para o assessor, para o próprio jornalista. A verdade sempre está à frente. Exatamente. Então, se você é algum assessorado, conte a verdade. Se você está no meio de uma crise, o assessor é como se fosse um advogado. Ele vai tentar ali te ajudar a minimizar a situação. O olhar clínico, ele é super importante para o assessor de imprensa para ele perceber essa prevenção e, claro, não adianta só ele perceber se a empresa não tiver aquela parte de vou dar um respaldo para ver se é isso mesmo, vamos observar, vamos ver se é isso que você está me falando, se não é um exagero e tal. E nem sempre é exagero, às vezes não é exagero. Em cima da verdade, é aí que entra a ação do que o assessor pode fazer, né? Avaliar, pedir desculpas ou usar outros pontos, claro, negociando aí com o assessorado. Gostaram de saber um pouco sobre gerenciamento de crise e com certeza, vocês podem ter certeza, nós sempre vemos crises por aí, né? Nos noticiários, é muito comum. Então, observem com uma atenção maior as notas quando você escutar no telejornal. Observem com um pouquinho mais de atenção quando falarem o assessor de tal pessoa respondeu tal coisa ou fez a seguinte declaração, porque você vai ver como que eles conduziram aquela situação e aos poucos, conforme o tempo passa, né, porque o tempo é o senhor da razão, você consegue perceber se aquilo desapareceu ou se aquilo tomou uma proporção mais pesada, mais negativa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Nos vemos na próxima. Tchau, até a próxima.